Bom dia, galera. Saudações Cruz Maltina. Chegando aí, né, para mais um vídeo. Sabadão tem vídeo também, né? Então, chegando aí para mais um vídeo aqui do seu canal Fala Vascão, né? Notícias, né? A zagueirada tá, né? Estão jogando zagueiro aí para cima do Vasco, Vasco fazendo consulta, né? Tem esse e outros assuntos. Carille chegou, né? Então, ó, hoje tem copinha também. Hoje tem amistoso do time profissional. Então, você vai saber de tudo aqui. Mas antes eu te peço, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa aquele sininho, né? Então, já te agradecendo, chegamos aos 2.000 inscritos, graças a vocês, né? Então, obrigado, tá? Por estar sempre aqui com a gente, né? Lembrando que hoje, 11 horas da manhã, a gente tem aquela live, vai estar eu e Momo aqui na live junto, né? E às 18 horas, 18 não, 17 horas, a gente tem aquela live pós-jogo do Vasco na Copinha, tá? Pra gente falar um pouco aí dos jogos do Vasco na Copinha. Então, peço que você, né, nos ajude, chegue, dê o like, se inscreva e ative o sininho, tá? Para você ficar sempre ser notificado para quando a gente, né, tiver algum vídeo, entrar ao vivo e você tá aí juntinho com a gente fazendo a live ou vídeo aí com a gente, tá beleza? Então vamos para os assuntos, né? Vamos trocar essa ideia. Vamos falar aqui, ó, que é igual eu falei, ó, hoje, né, tem Vasco na Copa São Paulo de Juniores, né? Começa hoje a copinha pro Vasco da Gama. O Vasco joga hoje às 15 horas, tá? Joga contra o 15 de Piracicaba na Cazé TV, tá? Então, na Cazé TV você vai ver o jogo do Vasco às 15 horas, tá? E os jogadores do Vasco, né, vou botar aqui para vocês, né, que estão, né, relacionados para jogar essa copinha, né, os goleiros, os goleiros Felipe Gabriel, Vitor Alemão e Marcão, laterais Breno, João Gabriel e Riquelme Avelar, zagueiros Bruno, André e Roger e Wanderson, meias Zucarello, Igor Toledo, Léo Félix, Ramon Henrique, Euder, Gustavinho e Juninho. Atacante Léo Jacó, Ítalo Souza, André, Alexandre, João Vitor e Pedro Augusto. Esses são os jogadores, né, 22 jogadores que viajaram lá para a Copa São Paulo. Alguns ficaram aqui, né, os mais experientes ficaram aqui, o Sub-20, né, uma galera do Sub-20 ficou para poder jogar o Campeonato Carioca. Então, hoje começa a Copa São Paulo para o Vasco da Gama. A gente vai estar aqui, eu vou ver o jogo. Depois a gente entra para comentar, para ver como é que tá essa garotada aí. E eu conto com você para que você esteja aqui junto com a gente, para a gente poder falar dos jogadores, né? Desse time aí eu lembro do Felipe Gabriel, né, do Zucarello, do Léo Jacó, né? Alguns jogadores eu, né, já vi jogar, mas não lembro muito bem. Então, a Copa São Paulo é muito boa para isso, para você ver jogadores novos, né? E esses jogadores são sub-17 ali. Alguns deles ali têm entre 16 e 17 anos. Então, uma galera nova aí para a gente, né, poder acompanhar. Então, é muito importante a gente estar acompanhando a galera da base do Vasco aí, né? Então, a gente vai estar aqui olhando hoje, né? Então, não perca, 15 horas, lá na Cazé TV, Vasco e 15 de Piracicaba, né? Vamos passar para outro assunto aqui, que hoje também, né, tem um amistoso, Vasco e Volta Redonda, tá? A garotada que não foi para a Copa São Paulo ficou aqui no Rio de Janeiro, junto com alguns, né, titulares e até alguns outros que se apresentaram antes, né? Que uma parte se apresentou dia 27, outra parte se apresenta na segunda-feira, né? Então tem esse amistoso aí, provavelmente, né, a garotada vai ser a maior parte do time, mas alguns jogadores podem entrar, assim, o Vitor Luiz deve jogar esse amistoso, né? Alguns jogadores ali, né, pode jogar. Então é importante, né? Literalmente começa o ano para o Vasco da Gama, é um amistoso importante, até porque esse time que vai jogar esse amistoso contra o Volta Redonda deve ser o time base, né, para começar a partida contra o Nova Iguaçu, né, a partida contra o Nova Iguaçu, estreia do Campeonato Carioca em São Januário, né, 4h30 da tarde, mando de campo do Nova Iguaçu, mas o jogo é em São Januário. Então esse jogo de hoje já é importante, né, para a gente ver essa garotada aí, né, e o time que vai entrar em campo ali contra o Nova Iguaçu, tá? Então a gente vai estar aqui também hoje, vai estar, na live a gente vai estar comentando sobre esse jogo, né? Não teremos público, o jogo ia ser em São Januário, passou para o CT Moacir Barbosa, né? E vai ser, o Vasco vai jogar com colete, não vai jogar com seu uniforme oficial, né? Mas a gente vai estar aqui, vai estar falando quanto foi o jogo, quem fez os gols, né? A Vasco TV deve divulgar algumas imagens, e se a gente puder, a gente vai botar aqui para a galera ver, beleza? Vamos falar aqui sobre Manuel Capasso, né? Segundo lá o pessoal do Atenção Vascaínos, né, teve uns rumores, né, da imprensa paraguaia, que o Capasso estava viajando lá para o Paraguai,
né, para fechando com algum time. Muitos diziam que poderia ser o Libertad, né? Ele saiu do Olímpia, o Olímpia contratou um jogador que também era do Vasco, o Rojas, né? Informações que o Capasso poderia, né, tá seguindo lá para o Paraguai para fechar com algum clube, né? E o Atenção Vascaína botou aqui que o Vasco e os empresários conversam sobre alternativas, tá, de saída, tá? Mas por hora, né, o Capasso vai se representar na segunda-feira, né, e vai estar ali com o time até que se resolva isso, procure time ou não, né? O Carille pode, né, tentar dar alguma chance para ele ali, né? Então ainda vai se resolver essa questão aí do Capasso, né? Mas provavelmente o Capasso deve procurar um clube novo, deve seguir o seu rumo aí. Ele que tem contrato com o Vasco, né? Então ele tá voltando aí na segunda-feira, vai se representar e vai conversar para ver. Se tiver algum time, ele vai. Senão, ele vai ter que ficar treinando, ou o cara ele vai aproveitá-lo, ou ele vai ficar treinando ali até achar algum time, né? Outros zagueiros, né, foram oferecidos ao Vasco, né? O Vasco, segundo lá o pessoal do Atenção Vascaíno também, né? O Vasco abriu negociações com o zagueiro Samir do Tigres, tá? O time mexicano até topa o empréstimo dele, não vem empecilho nenhum, mas com o Vasco arcando 100% dos salários do Samir, que é considerado alto, né, o salário dele, né? O Samir perdeu espaço no time do México e tem treinado em horários alternativos. Então nós puxamos o Transfermarkt dele. O Samir, né, contusão não tem, estava jogando regularmente, né? Alguma coisa pode ter acontecido ali, né, nesse meio aí, para ele não estar jogando. O Samir, que é um bom zagueiro, né, atua pelo lado esquerdo, né? Então, assim, é um jogador que, né, se pudesse abaixar o salário dele e viesse para o Vasco, poderia, né, acrescentar o Vasco, né? Então, eu já vejo. Se a gente consegue trazer o Samir, consegue trazer o Balbuena, a gente já formaria uma boa dupla de zaga, né? Então, gostaria até da opinião de vocês. Aí eu já começo a ver o Vasco, né, melhorando, né, o seu sistema defensivo, né? O Carille, que a gente vai falar no próximo assunto, é um treinador que é específico, né? Gosta muito de trabalhar ali, né, o sistema defensivo, então ele tem essa fama de montar bom sistema defensivo, né? O Samir, né, que eu vi jogar, né, o Samir que saiu daqui do Brasil, foi para o Udinese, né, jogou uma Premier League, né, não é um zagueiro bobo, é um zagueiro que tem uma certa qualidade. Ela não está jogando lá no México, algo pode ter acontecido, né? Alguma coisa aconteceu, indisciplina ou algo do tipo, né? Porque é um bom zagueiro, né? Ou às vezes o treinador também estrangeiro não gosta de trabalhar com determinados jogadores, e isso acontece muito, né? Então, assim, se o Vasco conseguir abaixar o salário dele, o Samir, que eu acho que não joga desde julho, né? Acho que é desde julho que o Samir não joga, né? Por opção, né, do treinador lá do time dele, lá, o Tigres do México. Então, é um zagueiro que, se viesse para cá, pudesse abaixar o salário, eu acho que agregaria. Outro, né, que o Vasco, né, sondou, né, essa é uma informação lá do Fábio Torres, do Na Torcida Vascaína, o Vasco fez uma consulta, tá, pelo zagueiro Murilo do Palmeiras. O Vasco o Fábio Torres teve o contato com o staff do jogador e o interesse foi confirmado, mas é tratado como uma negociação difícil de acontecer, pois o Murilo ainda pretende ficar no Palmeiras, né? O Murilo, que na temporada de 24, né, oscilou bastante, né, por um bom tempo, por um bom período ele foi reserva do Neves, né, lá no Palmeiras. A zaga era Neves e o Gustavo Gomes, o Murilo ficou no banco, mas no finalzinho do campeonato o Murilo, né, recuperou a sua posição e terminou o ano como titular no Palmeiras. Outro bom zagueiro, né? Aí já começa a melhorar, né? Já começa, mesmo que o Vasco não traga, né, você já vê que as escolhas estão melhorando, né? Isso é uma coisa que você, né, vê que agora sim eles estão começando a acertar, né, em jogadores que chegam para agregar. Eu também acho que o Murilo não venha, né? Até porque o Murilo deve ter um salário alto, o salário do Murilo não deve ser um salário baixo. O Palmeiras paga bons salários. O Murilo é campeão do Palmeiras, todo jogador que é campeão, ele tem sua valorização, mas é um jogador que chegaria também para agregar, apesar de eu não acreditar, né? Mas é um bom jogador, né? E ver, né, o Vasco, né, mudando aí, né, as suas escolhas, né? Olhando bons jogadores. Ah, Leco, se chegar aqui vai jogar? É outra história, né? Jogadores, futebol é muito dinâmico. Você joga aqui, não joga ali, mas a escolha, né? Eu acho que agora o Vasco tem Balbuena, o próprio Samir,
né? O Murilo, você está mirando jogadores que vão agregar, né? Não é que os dois Lucas que estão chegando não possam agregar, mas eu vejo mais como aposta. Agora, Murilo, o Samir e um Balbuena, que tem uma história no futebol, né, são jogadores que a gente aposta mais. Pode ser que no determinado momento do campeonato, se Balbuena e o Samir estiver no Vasco, eles vão para o banco, os dois Lucas, né, sejam titular. Isso é o futebol, né? Mas assim, hoje, no momento, né, a gente vê, né, essas escolhas do Vasco, Samir, Murilo, o próprio Balbuena, são jogadores que você, né, pelo menos consulta um jogador certo. Agora, trazer e acreditar que venha é outro. O Murilo, eu acredito que é um jogador que não vem até pela moral que ele tem, pelo salário que ele tem lá no Palmeiras e também pela escolha. Ele prefere ficar no Palmeiras. Aí já morre o assunto. Mas o Samir, e que você fecha com o Samir, com o Balbuena, eu acho que o Vasco já arruma uma zaga ali, né? Vamos passar para o próximo assunto, né? Que o homem chegou, tá? Carille e sua comissão, né? Toda chegou, já foram no CT Moacir Barbosa, acompanharam uma parte do treinamento lá do Bruno Lima, né? Que vai dirigir o time nos primeiros jogos do campeonato estadual, né? Ele deu uma entrevista, né, para Vasco TV, né? Ele pontuou, né, algumas coisas, né? Ele botou: o primeiro contato com os funcionários foi muito legal, ele acompanhou o treinamento do Ramon Lima, né, e alguns atletas do profissional. Ele está muito feliz, a expectativa é muito grande, fazer um ano maravilhoso, né, com o trabalho de todos. Né, foi perguntado da expectativa dele para 2005, ele disse que são as melhores, lógico, não vai falar diferente, né, e ele não vê a hora de chegar o dia 6, que é a hora que os jogadores, né, todos se reapresentam, né, e comece a trabalhar para deixar tudo organizado, né, para a gente fazer um ano positivo e um ano muito bom, assim pontuou ele. Né, e pediram para ele deixar um recado para o torcedor vascaíno. Né, o recado que ele disse para a gente é o seguinte, que a gente pode esperar um time muito organizado, determinado e comprometido com a instituição, né, para a gente representar essa camisa tão vitoriosa dentro de campo. É isso aí, né? A gente sabe que os times do Carille, né, têm essa característica, são times que jogam fechado, um time muito organizado, né? Mas é aquele futebol que a gente sempre fala, né? É o futebol pragmático, né? O futebol de resultado, né? Como a gente sempre comenta aqui na live, nos vídeos. A gente não vai ver o Vasco dando show. Mas aí uma pergunta que nós fizemos: quando foi que o Vasco jogou, propôs, botou o adversário nas cordas? Né? Então há muito tempo que a gente não vê isso. Então, se eu acho que se o Carille chegar e conseguir dar jeito já na defesa do Vasco, a gente já avança umas casinhas aí. Aí as outras coisas, eu acho que o Coutinho voltando à melhor forma dele, o Verratti é o nosso artilheiro, eu acho que o Vasco tem tudo para fazer um ano legal. Né? Então essas escolhas da zaga aí, né, pelo menos, né, já me anima as escolhas, não se vai vir ou não. Vai vir ou não, vários fatores que contam. Agora, você saber escolher, você saber pontuar, é uma virtude. Né? Então nessas, né, do Samir, do Murilo e do Balbuena, eu acho que eles acertam. Do Murilo eu acho difícil trazer, né? Mas é assim, eu acho que depois dessa, começa a ver uma luz, né, no fim do túnel, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Galera, esse aí foi o nosso vídeo, né? Hoje, né, já convido vocês daqui a pouco, 11 horas da manhã, se tudo der certo, a gente vai estar aqui ao vivo, né, falando muito do Vasco, falando muito sobre esses assuntos, Murilo, Samir, Balbuena, essa entrevista do Carille, vamos trazer alguns pontos da Copinha, esse amistoso do Vasco, que provavelmente é agora pela manhã, né? Então a gente vai falar muito sobre isso durante o dia. Então eu te agradeço por ter chegado até aqui, né? Deixa aqui nos comentários, né? Manda seu recado aqui pra gente, sua crítica, sua sugestão, né? Isso é muito importante. Então eu te agradeço, fiquem com Deus, né? Um ótimo final de semana e, como eu sempre termino, ao Vasco tudo.